Olá, iremos falar sobre dureza. Como danado a gente consegue definir dureza? Então, dureza é a medida da resistência de um material à penetração de um corpo, sendo que essa resistência pode ser em relação a pequena impressão ou ao risco. Então, em teoria, quanto mais duro for um material, mais facilmente ele vai ocasionar algum tipo de impressão ou risco no outro. Exemplificando, temos aqui papel e um grafite. Então, quem risca quem? Ou seja, quem desgasta quem? Então, se a gente imaginar ou pegar aqui o grafite e passar no papel, a gente vai ver que o grafite é riscado pelo papel. Ou seja, o papel tem uma dureza maior do que o grafite. Por isso, o grafite se desgasta ao ser passado por cima do papel. Então, a mesma coisa vale para outras brincadeiras do dia a dia. Por exemplo, todo mundo deve ter uma panela com revestimento Teflon em casa. Se você pegar lá o Teflon, é um plástico, Teflon, que é uma marca registrada, que é o tetrafluoretileno. Então, esse cara aqui, ele apresenta um baixo coeficiente de atrito. Por isso que é utilizado para revestir panela, porque aí faz a panela ser antiaderente. E também suporta temperaturas relativamente altas. Então, se a gente chegar com a palha de aço, bom e velho Bombril, e passarmos em cima dessa camada de Teflon, a palha de aço tem uma dureza maior do que o Teflon, então, consequentemente, vai retirar essa camada, ou vai tirar um pouco dessa camada de Teflon de cima da panela. Então, com o passar do tempo, se usar só palha de aço em cima, termina tirando, desgastando essa camada que é relativamente fina. Então, se alguém tem com quarentena, a pessoa só fica pensando em lavar prato, tá? Então, a mesma coisa, a palha de aço em uma panela de alumínio. Se vocês passarem uma palha de aço numa panela de alumínio, vão ver que vai sair uma cor meio prateada na mão, tá? Então, aqui dali é pequeno resíduo de alumínio sendo retirado. Vamos pegar coisa mais dura. Então, por exemplo, lixas. O que danado vem a ser uma lixa? Uma lixa é uma folha que vai ter grudada a essa folha pequenos grânulos de material cerâmico que tem uma elevada dureza. Então, quando a gente passa uma lixa em algum local, retira-se aquela camada porque a lixa tem uma dureza maior do que aquilo que estamos lixando. Então, vamos pegar, por exemplo, lixinha de unha, que é uma tortura medieval. Então, se passar aquela lixa na unha, a dureza da lixa é maior do que a unha, por isso que desgasta a unha. Ou, num linguajar mais técnico, desbasta a unha, que na realidade também é uma usinagem. Bom, voltando. Então, a dureza serve para isso, serve para que a gente tenha uma noção de uma coisa ser mais dura do que outra. E a partir dessa ideia de uma coisa ser mais dura do que outra, a gente pode antever propriedades e ou aplicações. Então, a dureza depende diretamente das forças de ligação entre os átomos, íons ou moléculas. Então, quanto mais forte forem as ligações, maior será a dureza. E aí outra coisa, o nosso querido e adorado módulo de elasticidade está ligado à rigidez, que por sua vez está ligado às forças de ligações entre os átomos. Então, maior dureza significa maior módulo de
elasticidade. Aqui só explicando, voltando à questão do grafite do papel. Lá nas primeiras aulas a gente mostrou um desenho que mostrava as diferenças entre os vários tipos de carbono. Lá tinha grafite, diamante, as bookbolas e aí vai. Então, basicamente, o grafite ele é um hexágono de carbono, um sobre os outros. Só que, dentro desse hexágono a ligação é forte, mas entre um hexágono e outro a ligação é fraca. Então, por essa ligação ser fraca, qualquer coisinha desmancha ou consegue desgastar o grafite. E a dureza, junto com o ensaio de dureza, é uma alternativa relativamente simples para o ensaio de tração. Que danado quer dizer isso? Existe uma relação entre o valor de dureza e algumas propriedades mecânicas obtidas no ensaio de tração. A máquina para realizar um ensaio de tração é relativamente cara. A máquina para realizar o ensaio de dureza é relativamente barata em relação à máquina de ensaio de tração. Então, se nós soubermos a dureza, podemos estimar algumas propriedades mecânicas, como, por exemplo, o limite de resistência à tração e o limite de escoamento. Aqui no gráfico, principalmente nesse gráfico de cá, a gente consegue ver uma relação entre, aqui no caso, a dureza Brinell, que é uma das escalas de dureza, e em relação a alguns elementos metálicos, tá? Então, aqui é um ferro dúctil. Tá? Aqui o ferro dúctil, por exemplo, pegar aqui o 654512, recozido, que é um tipo de tratamento térmico que é feito. Então, nós temos aqui o limite de escoamento e o limite de resistência à tração. E se a gente chegar aqui, nós conseguimos ver aqui o ferro 654512, é esse daqui. Tá? Que aqui são as referências. E aqui são os elementos ou a composição química. Tá? Então, o ferro, que é o 654512, ele tem de 3,4 a 3,70% de carbono. Tem manganês entre 0,3 e 0,5, silício entre 2,4 e 2,7 e fósforo num teu máximo de 0,1, e enxofre também num teu máximo de 0,02. Magnésio entre 0,3 e cobre 0,3 a 0,5. Então aí são as características. Então para cada um desses elementos aqui, então, para cada um desses aços, a gente tem aços não, de ferros fundidos, nós temos algumas características. E aqui, não sei se dá para perceber, temos uma tendência desses valores serem relativamente ou praticamente paralelos. Então, aqui tem como se fazer estas correlações através de uma fórmula. Então, conseguimos identificar através da dureza, por exemplo, aqui a dureza, pegando aqui o 654512. Então, se eu tenho uma dureza de 180 Brinell, então ele vai ter um valor para o limite de escoamento e vai ter um valor para o limite de resistência à tração. Então, através de um ensaio de dureza, conseguimos obter ou ter a noção de quanto é que vale o limite de resistência à tração e o limite de escoamento. Muitos tratamentos térmicos feitos servem para modificar a dureza do material, principalmente a dureza superficial. E aí dá para
se brincar com esse tipo de ensaio. Então, os tipos de ensaio que existem, os mais comuns, tá? Que aí, a depender do que se tem ou das normas utilizadas, a gente tem variações sobre os ensaios para os diversos tipos de materiais. Então, nós vamos ter Brinell, Vickers e a Knoop vão trabalhar da seguinte maneira. Vamos imaginar o seguinte. Temos aqui faz de conta aqui, isso aqui é uma barra, tá? Sei lá, vou chamar aqui dizer que é um bolo. Se você chegar com um dedo, enfiar o dedo nesse bolo, isso é um dedo. Então, o que é que vai acontecer? Meti o dedo no bolo. Consequentemente, vamos deixar uma impressão no bolo. Quanto mais duro for o bolo, menor será essa impressão. Quanto mais mole, maior a impressão. Então, essas durezas aqui causam uma deformação permanente no material. Por isso, esse tipo de ensaio de dureza é considerado um ensaio destrutivo. E essa deformação, ou o tamanho dessa deformação, é medido. E a partir da medida dessas impressões, temos o valor da dureza, através da área de impressão. A dureza Rockwell, ela é um pouco diferente. Então, basicamente, o que é que vai acontecer na dureza Rockwell? A dureza Rockwell, ela vai trabalhar com a profundidade que o indentador ou penetrador vai alcançar. Então, ele vai aplicar uma carga que vai ocasionar uma pequena deformação. Depois, ele aplica uma carga maior ainda que causa outra deformação. Então, a dureza é dividida pelas diferenças de profundidade que se obteve entre a primeira carga e a última carga. E essa dureza ela é medida em uma escala. Então, a dureza Rockwell tem uma máquina que já você vê um relógio nessa máquina e já tem o valor. As outras a gente tem que identificar com um microscópio para ver o tamanho das áreas ou medir as áreas das durezas. Então, aqui, mostrando como seria um ensaio de dureza para Brinell, Vickers e Knoop. Então, nós vamos ter o indentador e a superfície do corpo de prova. O indentador e a superfície do corpo de prova, a aplicação da carga e a impressão. E essa impressão vai depender do tipo de indentador que se está utilizando. Então, por exemplo, Brinell. Então, posso ter uma esfera de aço de 10 milímetros ou de carbeto de tungstênio. Então, se é uma esfera, penetra no corpo de prova e deixa essa marca. Então, a esfera tem um diâmetro D, maiúsculo, e a impressão vista de cima tem um diâmetro D pequenininho. Então, nós temos uma carga P, e aqui nós vamos ter a fórmula. Então, 2 vezes a carga πd grande, que multiplica D grande menos a raiz quadrada D, né, vai ser a dureza Brinell, que é representado por BHN. Vickers, mesma coisa.
Então, tenho aqui uma pirâmide de base quadrada que vai ter, tem esses ângulos nas paredes da pirâmide, e vai deixar essa figurinha desenhada ou impressa no corpo de prova. A microdureza do Knupp, a mesma coisa, só muda aqui em relação a Vickers, muda só um pouco da impressão. Então, vai ter os valores. A Rockwell, que aí vai ter escalas A, B, C, D, E, F, G, H, a depender dos valores que são utilizados. Utiliza de cone de diamante a esfera de aço, passando também por esfera de tungstênio. E aqui tem as cargas sendo aplicadas, tá? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Tal qual o ensaio de tração, os ensaios Brinell, Vickers, Knupp e Rockwell, e alguns outros que tem, principalmente para a questão de microdureza, existem normas que se utiliza para a realização do ensaio. Então, de novo, entrando no GEDWeb, nós temos aqui a norma da ABNT, que vale também para que é feita em parceria com o Mercosul, falando sobre o ensaio Brinell. Então, tal qual toda norma, introdução, escopo, referência, princípios, símbolos, termos, corpo de prova, e aí vai, tá? Então, vamos aqui só atentar para alguns detalhes. Então, especifica o método de ensaio de dureza para materiais metálicos e a aplicabilidade até 650 dureza, hardness, Brinell, W, que quer dizer que é com penetrador de tungstênio. E aí vai dizendo quais são as referências normativas, o princípio. Então, princípio, um penetrador, esfera de metal duro com diâmetro D é pressionado sobre uma superfície do corpo de prova após a remoção da força F. É medido o diâmetro da impressão deixada na superfície. A dureza Brinell é proporcional ao quociente obtido ao se dividir a força de ensaio pela área da superfície de impressão. Aquela história lá do dedo no bolo. Então aqui tem as contas que são feitas, tá? Então tem todas as continhas, bonitinho. Aqui como se determina ou como é colocado a questão da dureza. Então 600 é o valor da dureza. HBW é o símbolo da dureza, que é H de hardness, B de Brinell e W dizendo que a esfera utilizada foi de tungstênio. O 1 é o diâmetro da esfera. O 30, cadê? Tem um 30 que é o valor da carga e o tempo de aplicação da carga. Então, cadê? Duração da força de ensaio de 20 segundos. Se não tiver na faixa de especificadas, vai durar de 10 a 15 segundos. Valor equivalente aproximado em quilograma força do ensaio aplicado. Então, aqui 30 kg força equivale a 294,2 newtons. E aqui embaixo tem a figurinha da impressão. Então, tem o aparato, a máquina, corpinho de prova. Então, o ensaio deve ser realizado em uma superfície que seja lisa, plana, livre de óxidos, substâncias estranhas. Fala da espessura, que a espessura do corpo de prova deve ser no mínimo 8 vezes a profundidade da impressão. Então, tem tudo explicado na norma como deve ser a realização do ensaio. Temos aqui, utilizando o mesmo site sobre Material Science 2000. Então, vamos falar sobre a dureza Brinell.
the Brinell hardness test. Using the Brinell method, the hardness of a turbocharger housing is to be Normalmente é o seguinte, tá? A gente pode utilizar a dureza, o ensaio de dureza, em corpos de prova e também em peças semi-acabadas, que aí por exemplo, você vai estar numa linha de produção e quer uma determinada peça com uma determinada dureza. Então a gente pode fazer análise diretamente na peça. be measured. First of all, the tester has to make himself Esse é o durômetro. Então aqui nós vamos ter o durômetro. Esse modelo específico tem uma câmara integrada e essa câmara vai fazer as medidas para a gente. familiar with the testing machine. A monitor and the control panel are positioned Então aqui está escolhendo a escala que vai ser utilizada. in the upper part of the machine. These are used to select and program different testing methods. Below the control panel, a microscope lens with a digital Então tem um microscópio acoplado e nós temos a posição para os penetradores, que aí os penetradores são intercambiáveis nesse caso. camera and an indenter are installed. These two elements are connected to each other and rotate towards the test piece as required. It is also possible Então é a mesma estrutura, só muda só a parte do penetrador. Então, a depender do tipo de ensaio que vai se utilizar, temos penetradores que podem ser cônicos, que podem ser em esfera, então a gente só muda só a pontinha que vai realizar o ensaio. to select and exchange the indenter, so different methods of hardness testing can be conducted on Isso aqui com cone. the same testing machine. The support table can be adjusted in height, so the test piece can be positioned at Então, todos os durômetros têm essa faixa aqui que você pode subir e abaixar essa mesa. Subir e abaixar a mesa porque vai depender do tamanho da peça que se quer medir a dureza, tá? Então, facilita muito na hora de colocar peças grandes. the correct distance to the microscope lens and the indenter. After becoming familiar with the machine, let's start the experiment. The principle of the Brinell hardness test is to press a hard spherical indenter with an exactly defined force onto the test piece, Então, then como a gente falou evaluate antes, the surface area of the indentation. The tester selects a suitable spherical indenter and inserts it into the isso aqui com uma esfera na ponta, tá? Então, aqui temos o penetrador com esfera, aqui cônico. holding device of the testing machine. Next, he puts the turbocharger housing onto the support table, rotates the microscope lens into vertical position and adjusts the correct height of the test piece. Aí ajustando só para ajustar o foco do microscópio. After bringing the test piece surface into focus, he selects the exact spot where the hardness test is to be made. Então, encontrando uma posição livre de algum tipo de óxido, de alguma região que possa interferir no resultado. Então, pegando essa região aqui que é um pouco mais, digamos assim, limpa. By pushing the start button, the hardness test procedure begins. The testing machine rotates the lens back to its resting position and places the spherical indenter carefully on the test piece surface. A máquina vai e encosta cuidadosamente a esfera onde quer ser colocado a medida da dureza e vai aplicar a força. Gradually and shock-free, the test force rises to its specified value. After maintaining the test force for a certain time, the indenter automatically lifts off again and the microscope lens Como é tudo computadorizado, deixa tudo no tempo que é do ensaio, a depender, tá, da norma, e vai para a ponta sai e o microscópio, a lente do microscópio chega para fazer a visualização. pans back to its former position. The indentation can now clearly be seen on the monitor. With the control knob, the tester places 4 measuring lines on the edges of the indentation to Então se ajusta essas linhas vermelhas e azuis e tem-se a medida do diâmetro ou da impressão do diâmetro da impressão colocado no corpinho de prova. measure its diameter.
That's it. The testing machine can now calculate the Brinell hardness. Como a fórmula já está colocada no computador, automaticamente temos o diâmetro. The hardness value is defined as test force F in the old unit kilopond divided by the area of the indentation A in square millimeters. The result is displayed on the bottom left-hand corner. Então, encontrou-se uma dureza de 250 HB, ou seja, 250 Harder Brinell, que aí tem-se o padrão. Então, todas as durezas em Brinell vai ter essa a sigla HB. E aí cabe a comparação. Então, se eu tenho um que é 10 Brinell e outro 250 Brinell, 10 Brinell é menos duro do que 250 Brinell. Então, voltando para cá, para a norma que vale aqui para o Brasil e para o Mercosul, nós temos aqui os símbolos da dureza e esses símbolos ou as unidades medidas vão estar relacionados com o diâmetro da esfera e com a força que está sendo aplicada. Tá? Então, a gente vai ter que colocar, por exemplo, lá no ensaio apareceu 250 HB. Para nós aqui, a gente teria que colocar o HB e referenciar que tipo de esfera e qual a força utilizada, para se ter um padrão de comparação. Então, toda vez que fosse utilizar com esse padrão de comparação, esse daqui basicamente é para microdureza. Deixa eu ver se encontra aqui o outro. Então, para utilizar, para fazer a comparação sempre na mesma escala, tá? Então, por exemplo, se a gente medir tudo aqui na HBW103, então tudo que a gente fosse medir teria que ser comparado para essa escala. Então, normalmente, quando vai se referenciar o ensaio, referencia-se a escala que o ensaio foi realizado.